Paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Bom, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje vamos dar início a mais uma lição, que é a de número 7, que tem como tema: quem é o pastor? A leitura principal ficou em Atos capítulo 20, versículo 28. E a segunda leitura, ficou em Efésios capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. Bom, a gente já vai pulando aqui, entendendo que nessas duas leituras, a primeira de Atos, Paulo ele usa uma linguagem de pastoreio para descrever a responsabilidade da igreja de Éfeso. Diante disso, ele tem a referência por meio do sangue de Jesus, que é a única forma, em nome de Jesus. Então, a gente vê que a parte de Atos, a parte de Efésios, vão ter um envolvimento. Isso eu estou lendo aqui antes da gente passar para a Bíblia diz, tá bem? E Efésios, capítulo 4, do 11 e 12, também vai falar sobre as pessoas dotadas. Essas pessoas dotadas são pessoas que elas têm dons naturais. Não é algo que alguém colocou, vai forçar para ter. Não, é natural, vem da pessoa, Então, elas vão se aperfeiçoando para o reino de Deus. Então, dessa forma, a gente já vai compreendendo que o tema é sobre quem é o pastor. Então, vai falar sobre pastoreio. E a gente vai observando que Paulo ele tem um cuidado ali com a cidade de Éfeso, mas que também em Efésios a gente pode afirmar de que os pastores, os líderes, são pessoas que vêm com talento natural, vem algo natural, não é nada forçado, tá? Então, a Bíblia diz em Salmos 23, o capítulo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, viu? Olha, seguindo, lembre-se aí do devocional para os seus alunos todos os dias até o sábado, porque o domingo, aula da EBD, incentivando a eles também a comprar a lição, estar com a lição, estudando em casa, é muito necessário, porque eles já vão chegar no domingo afiadérrimos. Mas a lição de hoje é sobre o ministério pastoral e suas funções. E Jesus, a gente sabe que foi conhecido como o maior pastor de todos. Ele é um exemplo de liderança, Então, ele, além de tudo isso, ainda transformou os discípulos em apóstolos e evangelistas, Então, isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa abençoada, que só ele mesmo pôde iniciar com tudo isso. Então, a gente também vai aprender que para o lado pastoral, as pessoas devem ser os pastores, quem vai estar envolvido no ministério da casa do Senhor deve ser pessoa de caráter, uma pessoa que tem honestidade, uma pessoa fiel às coisas do Senhor. Mas temos também 3 objetivos. E o primeiro é destacar de que forma o pastor deve cuidar da igreja. O segundo objetivo é mostrar que o pastor é um administrador da casa de Deus. E o terceiro objetivo é enfatizar a necessidade de honrarmos e respeitarmos os pastores. Os saberes escolares vai do ponto 1 ao 6. Não esqueça de nenhum ponto. Vamos embora. Iniciando aqui a lição, a gente já vai na parte assim, conhecendo mais de Deus, de que ser pastor não é uma tarefa fácil, É uma tarefa muito difícil, que exige uma dedicação muito grande. É uma grande missão, E Deus, ele confia essa missão a pessoas especiais, a pessoas escolhidas e capacitadas pelo seu propósito. Pessoas que têm um amor pelas suas ovelhas. Pessoas que vão atrás dessas ovelhas também. E quando tem uma ovelha ferida ou uma ovelha perdida, ele vai lá e ajuda aquela ovelha a ser curada. Ele vai lá e ajuda aquela ovelha a voltar para os caminhos, Então, o pastor tem essa atitude de cuidar, de proteger e de fazer o melhor para aquele rebanho. O primeiro ponto da lição diz: alguém que cuida do rebanho. Então, talvez você tenha pensado ou não sobre a importância do pastor. Caso você não tenha pensado, pense aí. Qual a importância do pastor? Será que é cansativo? Será que é sacrificante? Será que não é? Faça essa pergunta aos seus alunos. Meus meninos, qual a importância do pastor? E espere primeiro eles dizerem, a opinião deles pessoal. E após, você inicia, isso é uma sugestão, tá? E após, você inicia a lição, trazendo a ideia de qual a importância do pastor. Por que eles são importantes?
né? E a gente entende que Jesus, quando veio ao mundo, ele se dedicou o máximo às pessoas, cuidando e zelando por elas. Por quê? Ele era o bom pastor. E a gente vê isso lá no Evangelho de João 10 e 11. Então, na parte A vai falar de um pastor exemplar. E Jesus disse que aquele que cuida das ovelhas que o Pai lhe deu vai estar cumprindo a sua tarefa. E essa tarefa foi dada justamente a homens que se dedicassem com amor para cuidar da igreja que ele o fez. Então, o profeta Isaías também mostra como o pastor deve cuidar de suas ovelhas. Por quê? O pastor, ele tem esse cuidado, esse dever de guiar pelos caminhos. A gente sabe que existe o cajado, que é justamente para o pastor pegar no pescoço da ovelha e dizer, venha-se embora, volta para os caminhos, se oriente, não se perca não. Então, na nossa mentalidade, a gente tem que trazer para os dias de hoje, que os nossos pastores, eles estão aqui também para nos instruir, tanto para pegar no nosso pé, quanto também para nos dar o amor necessário, né? Então, existe esse cuidado. Mas, quando aparece qualquer falso ensinamento, qualquer sã doutrina errônea, né? O pastor está ali para observar e dizer, não, está errado, não é bem assim. Então, dessa forma, o pastor ele também está observando o que é que as ovelhas estão sendo alimentadas. Se estão sendo alimentadas de coisas boas ou de coisas ruins. O pastor ele vai estar ali na organização, né? Ele vai estar observando tudo o que está acontecendo. E na parte B da nossa lição diz a missão do pastor. Os pastores foram chamados para guiar o rebanho, como a gente já bem sabe, e também para cuidar das necessidades que surgem ao longo do tempo. Né? O intuito do pastor também é fazer com que os discípulos, né, aqueles que estiverem ali, eles também ajudem uns aos outros a viver como um só povo e tá um ajudando o outro. Então, muita gente pode pensar, o trabalho do pastor é só esse. Não, não só esse, tem muito mais coisas. Então, a gente vê que para uma igreja funcionar, que para uma igreja continuar, tem que ter uma pessoa ali no centro, uma pessoa em oração, uma pessoa se dedicando. E a gente sabe que orar não é fácil. A gente sabe que ler e se alimentar da palavra também não é fácil. É investimento de tempo. Então, o pastor ele vai estar ali se dedicando, ele vai estar ali criando uma visão, buscando estratégia. Também ele tem que estar no lado administrativo, financeiro da igreja, para ver o que está entrando, o que está saindo, a manutenção do templo. O pastor está observando tudo. Ele está indo visitar as outras congregações e ver o suporte que precisa. Então você que organiza uma casa sabe quanto é difícil. Agora imagina, uma igreja com incontáveis pessoas. Então é um grande desafio, é uma grande missão. E os pastores devem ser, sim, muito valorizados. No segundo ponto da lição diz assim, uma autoridade administrativa. Então, como a gente já estava falando aqui, a gente estava conversando, que o pastor tem que ter um grande esforço, né? À vista de que ele tem que cumprir tarefas essas que, se ele não fizer, ninguém vai poder fazer por ele. Então, ele vai ter que fazer. Por mais que ele tenha ajuda e que ele tenha suporte, mas existem coisas que só o pastor pode fazer e mais ninguém. Inclusive, grandes decisões, onde ele vai ter que orar, ele vai ter que buscar a Deus primeiro para depois executar. O chamado para o ministério pastoral vem acompanhado de grandes responsabilidades, como a gente já disse, né? Aconselhar, apoiar, fazer missões, evangelizar. E, além disso, precisa estudar a palavra, né? A gente já falou sobre isso, mas vale a pena ainda frisar mais uma vez. Por quê? Imagina você estar no culto, todo culto, seu pastor dizer a mesma coisa. Você vai querer cultuar assim? Não. Então, você vai querer desejar com que o seu pastor, né, o ministro ali, a pessoa que estiver à frente da igreja, esteja trazendo uma palavra nova. Mas para isso ele vai ter que ter um grande investimento. E você sabe que investir, né, na área espiritual é uma grande peleja, não é fácil. Né? Então, quando o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo, ele disse, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus com um trabalhador que não se envergonhe do seu trabalho, mas ensina corretamente a mensagem do evangelho. E a gente vê isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A gente vê o cuidado, né, que ele tem que estar ali fazendo para ter também a aprovação de Deus. Na parte A, do segundo ponto, diz, a vida do pastor não é fácil. Já imaginou como esses homens devem ficar cansados com tanta responsabilidade, com tanto fardo, com tanta coisa ao mesmo tempo, para realizar diariamente? E não tem pausa.
Foi para a igreja, tem coisa para ser resolvida. Tá em casa, recebe uma ligação, né? E a gente sabe que não é só o pastor, também tem a sua esposa. Normalmente os pastores têm ali no seu casamento e a esposa também está ali apoiando, orando, dando força, dizendo: meu amor, vai dar tudo certo, eu estou aqui com você. Então, os pastores também são acompanhados de uma grande mulher que está ali ajudando, está ali dando força na caminhada. Então é interessante que um bom pastor, ele também é um bom pastor, porque sempre tem o suporte de uma mulher ali do lado. Embora não tenham pastores que não sejam casados. E tudo bem, eles também vão estar ali firmes e fortes, porque Deus, ele também traz força, né? Traz resistência para continuar a caminhada. Mas a gente entende que ser inteligente, ser eficiente, ser honesto, ter tranquilidade com o rebanho, não é tão tranquilo se você não tiver o apoio da igreja, não é verdade? Então, frise para os seus alunos o quão é importante amar os líderes, amar aquelas pessoas que vão estar pregando o evangelho ali, amar os irmãos, os diáconos, amar aquelas pessoas que estão zelando pela igreja, o como é importante a igreja estar em harmonia e valorizar o seu pastor, valorizar aquele homem que Deus investiu, que Deus deu sabedoria e discernimento para guiar o trabalho. Então é necessário a gente abraçar, perguntar se está bem, como vai a família, está precisando de ajuda, o que eu posso fazer para ajudar? E melhor, obedecer ao pastor, porque o pastor está ali como um santo da igreja, como alguém para guiar o povo. Então, por isso, devemos ter respeito e amor aos nossos pastores. Na parte B da nossa lição diz: servo fiel. Então, aqui a lição traz até a história de José, né? Que José era filho de Jacó, e quando ele estava lá no Egito, primeiro, Potifar colocou ele como administrador de toda a casa. Depois, Potifar viu que José estava se desenvolvendo, o que ele fez? Ele pegou José e colocou ele como administrador da nação. Primeiro foi treinando José, viu que estava se desenvolvendo, depois elevou ali o processo. E dessa forma, a missão do pastor, que é escolhido pelo Senhor, é bem parecida, né? O pastor é como uma figura de que alguém que está servindo, está ali pronto para prestar serviço também o tempo todo para Deus, né? Ele está diretamente ali com o Senhor. Então, Deus, ele confia o pastoreio não na mão de todos, mas na mão dos escolhidos. No ponto 3 da lição diz: o pastor deve ser respeitado. Então, você já imaginou como seria a igreja se não tivesse os pastores para organizar e para fazer? Quem é que faria? Quem é que se submeteria? Se às vezes tem gente, né, que faz um negocinho ou outro, já está reclamando. Imagina se tivesse que fazer tudo que o pastor faz, né? Então, como seria a nossa congregação sem os nossos pastores? Eu, Ellen, não quero nem imaginar como ficaria, porque é muito necessário a presença dos nossos pastores. Mas nós também, como boas ovelhas, também devemos estar sempre ali, alinhados para ajudar os nossos pastores, né? Lembre aos seus alunos o quanto é importante ser obediente, porque a Bíblia nos ensina a honrá-los e a sermos agradáveis aos olhos do Senhor. Porque se a gente ama os nossos líderes, a gente também está amando a Deus. Se a gente toca nos nossos líderes, a gente também vai estar tocando em Deus. Na parte A, diz líder exemplar, né? O mordomo fiel, citado por Jesus na parábola, é um exemplo claro de que o pastor não pode ser. O pastor tem que ser sempre um exemplo de tudo que faz para ele poder ser respeitado. Então, o pastor, ele também deve ser um homem dentro de casa. Um homem honesto, fiel, cuidador, que protege, né? Que está ali para abençoar os filhos, né, e os seus. Então, o pastor, ele não pode ser apenas um bom pastor na igreja, mas primeiro ele tem que ser um excelente pastor na sua casa. Então, aquele que não se comporta como um bom homem dentro de casa, infelizmente, ele pode até ter um nome de pastor, mas ele não vai estar sendo um pastor que agrada a Deus. Então, é necessário a gente seguir totalmente aquilo que Deus quer. Diga aos seus alunos para eles sempre serem homens, né, jovens de Deus dentro de casa, porque primeiro é dentro de casa para depois ser fora de casa. E dessa forma o Senhor se agrada imensamente com homens que são honestos e cuidadosos, né? Até porque a gente sabe que quem quer respeito tem que dar o respeito devido,
né? Então, os pastores são como os pais espirituais. Então, por isso que a gente deve confiar nos nossos pastores, deve estar junto a eles, né, de sua família, né, dos seus filhos, de sua esposa, deve estar ali agrupado, porque eles precisam sempre desse suporte e também de incentivos, né? Então, na parte B diz assim: honra a quem tem honra. Respeitar os líderes é um mandamento bíblico. Então, na carta de Hebreus está escrito assim: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso. Então, os pastores, os líderes, né, tanto os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, secretários, dirigentes, maestros, maestrinas, todos vocês, né, devem estar sempre sendo respeitadas, né? Explique aí, instrua aos meninos, às meninas, esse comportamento, essa índole que deve ter, esse caráter bom, né, de bom grado, de bom coração, porque também estará agradando a Deus. Chegamos então ao final desta lição. Então, precisamos honrar uns aos outros, mas principalmente também aos nossos pastores, porque são eles que estão ali guiando a obra. Deus honrará também os seus esforços, tenha certeza disso. Tem aqui a atividade que você pode estar fazendo com os meninos, que é sobre o ministério pastoral, que a gente sabe que é caracterizado pelo cuidado com o rebanho. Então, com sua ajuda, você vai fazer uma lista de funções atribuídas ao pastor no exercício do seu ministério. E dessa forma, você pode colocar em dupla, em grupo, para eles considerarem quais são as funções administrativas, quais são as funções pastorais e quais são as funções doutrinárias. Desta forma, você vai encerrar a sua lição orando por eles, intercedendo por eles e apresentando a vida deles ao Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê o discernimento e a resistência necessária. Uma excelente lição, que Deus te abençoe, curte, comenta, compartilha e até breve. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.